É uma bênção havermos alcançado a penúltima lição da série sobre educação e redenção. Durante esse trimestre, aprendemos que Deus estabeleceu 3 mecanismos de relacionamento entre o homem e Deus e entre os seres humanos. Primeiro, ele estabeleceu o casamento para organizar a vida humana através da família. Em segundo lugar, ele estabeleceu o trabalho para definir as atividades que o ser humano exerceria nessa terra, cultivando e guardando da mesma. Em terceiro lugar, Deus estabeleceu o sábado como um mecanismo de relacionamento entre o homem e Deus, entre a criatura e o Criador. O livro de Gênesis nos conta a história da criação do mundo nos 2 primeiros capítulos. No primeiro capítulo nos mostra como Deus formou toda a natureza, os animais, coroando a sua obra com a criação do homem, a sua imagem e a sua semelhança. No capítulo 2, o livro de Gênesis inicia dizendo que Deus, após a semana da criação, estabeleceu o sábado. Deus descansou, abençoou e santificou esse dia, porque deveria ser um mecanismo especial de relacionamento entre Deus e o homem. O capítulo 2 de Gênesis mostra como o homem foi criado, os seus propósitos. E nós podemos imaginar que naquele primeiro sábado foi um dia muito especial para os nossos primeiros pais. Puderam conhecer o seu Deus, quem os havia criado, puderam amá-lo, puderam apreciá-lo, ouvir dele. Não era um momento passivo, não, era um momento dinâmico, ativo, na presença de Deus. Puderam observar a natureza, suas formas proporcionais, sua beleza. Puderam observar as cores, os aromas, os sabores. E puderam observar a maravilha da criação. Assim, o sábado foi estabelecido em primeiro lugar para a comunhão entre o homem e Deus. A lição continua nos destacando que o livro de Gênesis segue contando a história humana após o pecado, com o dilúvio, a vida dos patriarcas, e conclui com o povo de Israel no Egito. Ali eles haviam se tornado escravos e haviam perdido grande parte da sua visão a respeito do Deus Criador, o Deus que os formara. Assim eles necessitavam urgentemente de saberem quem era o seu Deus e como servi-lo. Prometendo levá-los a uma terra prometida, o Senhor os conduziu através do Mar Vermelho e levou-os ao deserto. Ali eles foram submetidos a uma grande prova. Estavam sem alimento e o Senhor então lhes providenciou o maná. Algumas coisas curiosas aconteceram com o maná. Primeiro, o maná caía a cada dia. Cada dia havia necessidade de um exercício de fé, porque cada dia um milagre se realizava. E deveriam recolher o maná suficiente apenas para o seu consumo, porque se o guardassem para o dia seguinte, ele estragava. Era um exercício diário de fé. Porém, na sexta-feira, Moisés disse: o maná hoje vai cair em dobro, colho em dobro, porque amanhã é o sábado, dia do Senhor, amanhã ele não cairá. Assim, na sexta-feira, tiveram que colher o maná em dobro, guardá-lo para o sábado, e no sábado ele não havia estragado. Mas no sábado, observaram, realmente ele não caiu. Desse modo, Deus lhes ensinou uma preciosa lição de fé e de dependência nele. O sábado tornou-se para o povo de Israel uma experiência de fé, de confiança no Senhor. É interessante que essa experiência do maná ocorreu 1 ano antes do Monte Sinai. Ou seja, 1 ano antes de Deus fazer uma aliança com Israel no Monte Sinai. 1 ano antes da velha aliança. 1 ano antes de Deus haver lhe dado as leis através de Moisés. 1 ano antes de Deus haver lhes dado os 10 mandamentos. 1 ano antes de toda a velha aliança, de todo o Velho Testamento, Deus já havia ensinado a eles uma preciosa lição a respeito do sábado. Por quê? Porque o sábado não veio dos judeus, o sábado veio lá do Jardim do Éden, veio da criação do mundo. Ele foi dado para que eles redescobrissem quem era o seu verdadeiro Deus, aprendessem a amá-lo e a servi-lo, porque ele era o seu Criador, o seu libertador e o seu mantenedor. A lição continua nos mostrando a partir de terça-feira de que o terceiro propósito para Deus nos haver dado a guarda do sábado foi o crescimento do ser humano como adorador. E nós reportamos, por exemplo,
agora a experiência do povo de Israel nos dias do profeta Isaías. Eles haviam perdido de vista o objetivo espiritual da guarda do sábado. Na verdade, eles haviam se afastado de Deus. Haviam entrado num processo de apostasia espiritual. No sábado, eles cumpriam cultos, formas religiosas, mas o seu coração estava longe do Senhor. Continuavam no sábado fazendo os seus negócios, atividades corriqueiras. E agora Deus lhe manda uma mensagem. Deus queria restaurar a experiência espiritual do seu povo. E nesse processo de restauração espiritual, Deus queria restaurar neles a experiência da guarda do sábado. E assim, Isaías capítulo 58, no verso 13, nós lemos o seguinte: se desviares o pé de profanar o sábado e cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, e nem falando palavras vãs, então te deleitarás do Senhor. Nesse dia, eles deviam volver-se para os temas espirituais, buscarem louvar ao Senhor, estar em comunhão com Ele, deixarem as suas atividades rotineiras. Se o sábado tivesse para eles o propósito, o sinal de um momento especial de relacionamento com o seu Criador, ele se tornaria um dia deleitoso, um dia prazeroso, um dia de bênçãos para eles. Isso acontece conosco quando observamos o sábado como um momento especial de comunhão com o nosso Deus. O sábado não era apenas um dia para não trabalharem, mas era um dia para um relacionamento com Deus. É interessante que a lição nos apresenta um quarto propósito para a guarda do sábado. Ele foi dado para benefício do ser humano, para valorizar a criação de Deus. É interessante que a lição destaca a experiência de Jesus. Cada vez que ele efetuava uma cura no dia de sábado, isso provocava uma certa discussão com os líderes judaicos, porque eles haviam estabelecido uma série de regras, regulamentos para o sábado, mas contrários ao propósito espiritual do sábado, a sua comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. Então, Jesus apresentou-lhes duas grandes mensagens, duas grandes coisas. Jesus lhes disse: eu sou o Senhor do sábado. Jesus falava ali da sua autoridade como Filho de Deus. E ele dizia: há 2.500 anos atrás, eu estabeleci o sábado. Em segundo lugar, ele disse: o sábado foi feito por causa do homem, devido às necessidades do homem. Se vocês conhecessem realmente a Deus, o amassem, o serviço e obedecessem por amor, por fé, vocês valorizariam a obra criadora de Deus, valorizariam o próximo, tratariam de cuidar do próximo nesse dia. Então aí o sábado seria para vocês um dia realmente deleitoso. E assim eles deu uma grande terceira e decisiva mensagem. É lícito fazer o bem ao sábado, porque o sábado foi feito para adoração a Deus, para comunhão uns com os outros e para fazer o bem ao próximo. A lição da parte de quinta-feira apresenta-nos um quinto propósito para a guarda do sábado: a comunhão entre os adoradores, e nos mostra o exemplo de Jesus. Cada sábado ele ia às sinagogas, ele lia as Escrituras, ele apresentava o que a respeito dele constava na Bíblia, mostrava como ele era o Messias de Deus. Após a ressurreição de Jesus, o Novo Testamento nos diz que os discípulos faziam a mesma coisa. Cada sábado iam às sinagogas, e quando proibidos das sinagogas, iam aos lares, apresentavam a mensagem da salvação, testificavam da sua fé, falavam da salvação em Jesus. E assim, o sábado era um dia especial para compartilhar o Evangelho. Hoje, os adventistas do sétimo dia buscam cumprir o propósito de Deus para o sábado, se reunindo cada semana na escola sabatina, como um momento especial, para estudarem a palavra de Deus, para compartilhar o Evangelho uns com os outros, para testificarem da sua fé, para se apoiarem e se ajudarem mutuamente. Por isso existe a escola sabatina. A lição dessa semana nos lembra ao seu final que quando Deus concedeu o sábado ao povo de Israel, primeiro ele lhes disse: vocês serão para mim um povo santo, um povo especial. Eles deveriam primeiro converter-se ao Senhor,
amá-lo, servir-se. Então isso seria revelado ao mundo. E cada sábado, ao se reunirem, eles estariam demonstrando o poder de Deus para salvá-los, para santificá-los. Enfim, o sábado foi dado a mim e a você, para que nós possamos adorar ao Senhor, estarmos em comunhão com Ele, estarmos em comunhão com o próximo. Ele foi nos dado porque nós precisamos dele para o nosso fortalecimento espiritual, para o nosso crescimento, não apenas para o nosso descanso material físico, mas acima de tudo, para que alcancemos a plena comunhão com o Senhor nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe, para que Ele seja para nós um deleite, um dia extraordinário, especial com Deus.